Shalom, queridos, Casa de Profetas. Espero que vocês estejam bem. Através desse vídeo, quero passar para vocês sobre aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, coração da pastora. Nesse tempo, a qual nós vivemos aí no Carnaval, foi um tempo muito precioso de ajustes do Senhor sobre nossa vida, sobre a Igreja do Senhor aqui em Caruaru. Queridos, o que o Espírito Santo tem ministrado a mim é muito forte, em relação à unção dele, o poder dele. O Espírito Santo, ele é muito verdadeiro, ele é a coisa que mais nós precisamos nessa vida. Como Jesus precisou do Espírito Santo, mais do que tudo aqui na terra. Assim somos nós precisamos do Espírito Santo mais do que tudo aqui na terra. Então, queridos, ele é a nossa maior necessidade para viver os propósitos de Deus aqui. Afinal de contas, ele veio para nos revelar sobre Cristo, sobre as Escrituras. Ore capacha, ore. Então, queridos, tenho vivido tempos em que eu tenho meditado muito em muitas coisas da minha vida. E uma delas é viver Cristo na minha vida. É que as pessoas vejam Cristo em mim. E uma oração que eu tenho feito para o Senhor é que eu não opere nenhum milagre, é que eu não manifeste nenhum dons, nenhum sinais, nem maravilhas, nada. Mas que as pessoas já vejam Cristo em mim, porque Cristo em nós é a esperança da glória. É a esperança da glória. E não é sobre eu funcionar, não é sobre eu funcionar em uma função pastoral, não é sobre eu funcionar em um dom, não é sobre eu funcionar em um culto, em um cargo, não. É sobre eu fluir no Espírito Santo. Aleluia, não é sobre funcionar, mas é sobre fluir. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, eles irão fluir rios de água viva do seu interior. Não é sobre o que acontece fora, mas é o que acontece dentro. E eu tenho pensado muito nisso nesses dias. Muito ministro, eu tenho vídeo. Muitos ministros e muitas pessoas que eu conheço. Pessoas que estão vivendo não são, pessoas que estão funcionando em cargos, em igreja, em ministérios. Seja igreja, seja itinerante, eles estão funcionando. Porque o dom ele funciona, quando sendo ativado ele funciona. Mas não é sobre em si ser usado, ser aprovado por Deus. Então, queridos, a nossa maior preocupação nesses dias é estar alinhado com aquilo que o Senhor está fazendo, o Pai está fazendo. E as Escrituras do Senhor diz que Deus, ele trabalha. E Jesus fala: o meu Pai trabalha. Até hoje eu tenho trabalhado naquilo que o meu Pai está construindo. Nós precisamos estar trabalhando envolvidos e estar trabalhando com aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Porque não é sobre nós, é tudo sobre Ele. Não é sobre a minha habilidade, nem o que eu carrego, nem o nível que eu tenho, mas é sobre o sangue dele derramado. É sobre o nome dele, é sobre a vida, a pessoa do Senhor Jesus. Aleluia. Não é sobre homens, é sobre o Cristo. Aleluia. É sobre Jesus, é sobre o Espírito Santo se manifestando em nós.
manifestando os seus dons, o seu poder, as suas autoridades sobre nossa vida. Não é sobre dons, não é sobre títulos, é sobre um coração. Nos últimos dias o Senhor disse que levantaria pastores segundo o coração dele. Nos últimos dias o Senhor disse que derramaria a unção de Elias e converterá o coração de pais a filhos, de filhos a pais. Isso fala de uma desconstrução e uma construção que o Espírito Santo quer fazer dentro de cada um de nós. Vá pegando, querido, os textos que eu estou falando, vai entendendo aquilo que o Senhor quer fazer e quer falar. Nesses dias eu entendi que não é sobre mim, não é sobre o quanto eu tenho de unção, não é sobre o quanto eu carrego. É sobre Ele, é sobre Cristo em mim. Maior do que o poder, do que as autoridades, do que a unção, do que os dons, é a presença. O que rejeita o homem no fim, no dia do fim, não é se ele manifestou algum dom ou não, se ele carrega um nível de unção ou não, de poder e autoridade, se ele tem títulos, se ele tem cargos. O que rejeita o homem no dia do juízo é por não ter intimidade. Por não ter intimidade com a presença de Deus. Se apaixone pelo Senhor todos os dias e pela sua presença. Priorize ela, proteja ela, ame ela, cuide dela. E assim manifestará o amor entre vocês. O amor produzirá todo fruto, toda ativação de dons, de unção, de autoridades sobre tua vida, sobre teu ministério. Queridos, minha preocupação e a do Senhor nesses dias é, como diz as Escrituras do Senhor, colocar vinho novo em odres velhos por conta das rachaduras, das brechas. O vinho se vai, não permanece, não se conserva, não permanece dentro do odre. Pode até arrebentar o odre por conta do vinho. Então, queridos, mediante a isso, eu entendo que muitos estão vivendo na unção e desfrutando da unção e manifestando até dons, autoridades, poder, curas e milagres. Mas tem vivido uma postura indiferente com aquilo que se prega. Uma postura indiferente com aquilo que se proclama no altar. Fala algo no altar, fala algo na frente das pessoas, mas em casa não tem feito seu papel de sacerdote, de pai, de amor, de amando os filhos, a esposa, servindo eles, e entre tantas outras coisas. Eu entendo que tudo isso não é sobre a unção, nem sobre o Espírito Santo, é por falta de não ser curado na alma. E quando o Senhor fala de odres velhos ou rachados, isso está falando de algo. E esse algo fala da alma do homem. O Senhor derrama a unção, mas ela não permanece, não se conserva por conta da alma corrompida. Precisa se converter de uma vez por todas. Precisa gerar um novo nascimento de uma vez por todas. A alma com pendências do passado. A alma com arrogância, com a raiz de amargura. Almas que precisam de cuidados, precisam ser esvaziadas. Alma que precisa ser tocada pelo amor do Pai. A maioria das coisas que a unção não flui, escute isso, a maioria que a unção não flui de pessoas que não chegam em níveis que era busca, jejum, faz tudo, mas não consegue por conta de paternidade de Deus.
É necessário você receber a paternidade do Senhor, receber no teu espírito e não ser mais órfão espiritualmente. É necessário você receber e entender que teu pai te ama, teu pai te escolheu, teu pai te deu um nome, teu pai te conhece. Então, queridos, é necessário que os ministros ou os profetas desses dias sejam bem resolvidos na alma, curados, libertos, tocados. Queridos, já vi pessoas que não conseguem romper porque tem pecado de estimações. Não consegue fluir porque algo está travando lá dentro. É uma falta de perdão, é uma amargura, é uma lembrança do passado, é um trauma do passado. É a falta de paternidade aqui na terra dos seus pais e transfere para Deus. Quem não tem relacionamento com o pai aqui na terra não teve. A probabilidade de passar isso para Deus é muita, é inúmeras, é 95%. Então, queridos, não é sobre o Espírito, nem as profecias, nem os dons, nem os frutos. É sobre a alma do homem que precisa ser totalmente tocada pelo esse amor do Pai. E nós vamos dar testemunhos, porque o Espírito desceu sobre Atos 2 e derramou um poder que tornou ele testemunhas. Não adianta a gente falar e não viver, não adianta a gente querer níveis maiores, mas não ser transformado. Muitas pessoas têm sido tocadas, caem no culto, mas não, quando levanta a mesma pessoa e muitas vezes até pior. Não é sobre transferência de homens, não é em si sobre quanto eu entendo, quantos diplomas eu tenho, se eu fui bacharel em teologia. Não. Não é sobre uma canção, não é sobre uma pregação, mas é sobre a presença dele, queridos. E eu convoco vocês a amar o Senhor sobre todas as coisas, obedecer às suas escrituras, e assim ele se revelará a vocês. Queridos, por favor, permita Deus curar a alma de vocês. Permita Deus liberar paternidade na vida de vocês. Coloca o louvor, vai para o teu quarto, chora, grita, resolve a dor da tua alma, as pendências da tua alma. Resolve com o Pai as feridas, as amarguras, a prepotência, o toque aí de complexo de inferioridade. Isso tudo está entrelaçado com a alma, com falta de paternidade. Receba nessa noite, receba através desse vídeo, receba através dessa ministração. O Pai quer que você viva os planos e os propósitos dele para a tua vida. Nós precisamos ser curados para que o vinho desse se conserve e os ambos estejam conservados. Isso é o fato de muitas pessoas receber a unção, mas ela não permanece por conta da alma. Sejam curados, sejam tocados. Receba o abraço do Pai, receba o toque do Pai. Teu Pai te ama. Tem muitos pastores que estão entrando em parafusos, tem muitos pastores que estão tristes porque pregam. As pessoas caem na unção, levanta e nada acontece. Por quê? Porque a alma do povo. O povo vive por necessidade, não por propósito. O povo viu grandes coisas no deserto.
Mas enquanto o povo, o líder, ou seja, Moisés, foi no monte receber mais de Deus para trazer para o povo vivia por necessidade. E guiados por homens, começaram a dizer: nós temos uma necessidade, a necessidade é de adorar algo, de adorar alguém. A alma daquele povo precisava do toque do Pai. E ali transformaram o bezerro de ouro. Queridos, por favor. Não deixe o Senhor tocar a tua alma. Não seja mais aquela pessoa vulnerável, inconstante. Não seja mais aquela pessoa que busca o Senhor nos montes, sobe agora no monte, mas quando der, chega em casa, grita com os filhos, bate de uma forma muito agressiva, fala mal com a esposa, mal com as pessoas, é prepotente, é mentiroso, é arrogante. Aleluia, meu Deus, obrigado. Precisamos conhecer mais o coração do Pai. Precisamos mais ver e ler sobre a vida de Jesus. Porque é essa vida que vai trazer esperança para as pessoas. É sobre o nome de Jesus. É sobre o poder do sangue de Jesus. É sobre o seu Espírito se manifestando, fluindo em nós, derramando vinho novo todas as manhãs, todos os dias. Então, queridos, essa é a mensagem do Senhor para a tua vida. Em nome de Jesus, seja tocado pelo poder da restauração do Senhor na tua alma. E assim transbordará no espírito, alma e no corpo. Aleluia, Cristo em nós, esperança da glória. Precisamos viver como Cristo, falar, olhar, pensar, tocar, abraçar. Em o nome de Jesus, receba isso no teu espírito. Shalom. Aleluia.